Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para meditar com vocês em mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje o nosso texto se encontra em Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Aqui é a Helene Vieira e nós estamos aqui mais uma vez para nos ajudar, né? Eu me ajudo e ajudo vocês a parar um pouquinho durante o dia para meditar na palavra do Senhor, né? E a gente colocou um título, né? Bem sugestivo, que é O Pai da Mentira Falando a Verdade. Então, eu acho que todos que conhecem a palavra de Deus sabem quem é chamado de Pai da Mentira, né? Que é o arqui-inimigo de Deus, que é o inimigo de Deus, aquele que não aceitou ser lançado fora do céu e tenta levar muitos e muitos para ele, né? Ele vive tentando, né? Tentando as pessoas, tentando cada um que vive aqui na terra. E com Jesus não foi diferente. Ele tentou fazer com que Jesus desistisse da cruz, fazer com que Jesus se empolgasse com a tentativa de manipulação dele e se entregasse, né, e desistisse da cruz que nos salvou. Após o batismo, lá no Jordão, Jesus ele foi pro deserto, né? Ele já sabia que ele ia ser tentado. Então ele foi pro deserto com essa missão de passar por essa tentação. Mas antes lá ele ficou 40 dias, 40 noites em jejum. Jejuou ao Pai, orou, porque ele estava em um corpo humano, né? Ele estava em um corpo corruptível ainda. Mesmo ele sendo Deus, ele estava testando aquilo que a gente passa, ele estava vivendo aquilo que a gente sofre. E aí ele, além dele sentir essa necessidade de jejuar por tantos dias, ele também deixou como exemplo para nós. Porque às vezes a gente precisa disso, né? Porque o jejum, ele enfraquece a carne, mas ele fortalece o nosso espírito. E é disso que nós precisamos para enfrentar o maligno. Então Jesus foi para lá, aí depois de 40 dias, 40 noites, o inimigo veio, se apresentou a ele e já chegou falando uma coisa que era verdade. Porque às vezes as pessoas usam a verdade para manipular cada um de nós. E ele tentou fazer isso com Jesus. Ele chegou lá e falou assim, se você é Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. Porque ele sabia que Jesus estava jejuando e estava com fome. Só que, quando ele disse isso, achando que Jesus ia, né, como um homem, né, como um homem natural, querer mostrar o seu poder, né, ter aquela vaidade, dizer assim, eu posso e vou fazer para você ver. Mas não, Jesus não tinha necessidade de mostrar o poder dele para Satanás. E ele também não se deixava manipular, porque ele sabia de onde que o inimigo tinha sido jogado e por quê. Por causa da ambição dele, por causa do orgulho, porque ele queria ser igual, maior que Deus. Então, a criatura querendo ser maior que o Criador. Então, Jesus já disse para ele, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, pensa bem, ele achando que ia se sair muito bem, né? Ele achando que ia abafar. Não, eu sei que todo homem gosta vaidoso, gosta de mostrar que ele é o tal e vai fazer e vai tentar me provar que ele pode. E aí ele cai. Aí ele cai na armadilha
Mas Jesus não, na maior tranquilidade possível, ele também usou a Bíblia, só que ele usou a Bíblia da forma certa, para repreender o mal. Ele não usou a Bíblia para enganar, ele não usou a Bíblia para poder manipular as pessoas. Nunca devemos fazer isso, usar a palavra de Deus para manipulação, porque a palavra de Deus, ela sempre tem dois lados, é a espada de dois gumes. Então, nós devemos ver os dois lados, porque naquele momento não era a hora de Jesus transformar a pedra em pão. Mais à frente a gente vê que chegou a hora dele multiplicar os pães, os peixes, mas naquela hora não. Naquela hora ele tinha que derrotar o inimigo. E mesmo que o inimigo usasse a palavra de Deus, Deus arrematou. Deus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o inimigo se deu por vencido? Foi embora? Não, de jeito nenhum. Falou assim, eu vou conseguir, eu vou tentar de novo. E foi lá. Então, o que eu acho que nós temos é uma missão. Nós temos uma missão, cada um de nós. A gente veio ao mundo, ninguém veio ao mundo para ficar aqui só, nascer, crescer, reproduzir, trabalhar, envelhecer, morrer, ir embora, sem fazer nada de bom. Não foi para isso que nós somos chamados, né? Então, nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados a servir a Deus e servir as pessoas que precisam de nós. Então, como nós somos chamados a servir, nós temos uma missão. E cada um tem que cumprir a sua missão. Entender qual é a sua parte que você tem que fazer aqui na Terra. Por que você está aqui? Por quê? Pensa bem. Por quê? Por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? Porque Deus iria colocar nós aqui se Ele não tivesse um propósito, se Ele não tivesse uma missão para cada um de nós. Então nós devemos procurar saber qual é a nossa missão. Jesus, mesmo num corpo humano, como homem que Ele veio aqui, Ele não se deixou manipular, porque Ele estava preparado e Ele deixou esse exemplo para nós. Devemos estar sempre preparados, porque vai chegar a hora, sempre tem uma hora que o inimigo vem, e nós devemos falar como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, gente, Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer que nós tratamos o inimigo como ele deve ser tratado, tá? Com a palavra certa, na hora certa. Mas para isso, nós precisamos estar prontos, né? Jejuar, orar, conhecer a Bíblia, né? Que se fosse alguém que não conhecesse toda a palavra de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, então Ele conhecia toda a palavra de Deus. E como Ele usou a palavra de Deus, Jesus Cristo usou também, só que Jesus Cristo usou rebatendo de uma forma bem melhor, né? Jesus Cristo usou a palavra de Deus para fazer o inimigo se calar. Mas o inimigo, ele não se cala fácil, não. Ele não se cala fácil, porque ele acha que ele pode, ele acha que ele consegue, que tudo ele consegue, né? Então ele vai continuar, né? Ele vai continuar para tentar derrubar cada um de nós, derrubar as pessoas, né? E nós vamos aprender, né, com o que Jesus nos ensinou, que nós temos que ter prazer de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Nós não podemos fazer reclamando, nós não podemos fazer de qualquer maneira, mal feito, de uma forma que Ele não se agrada. Nós não podemos querer colocar o eu na frente, né? Dizer eu posso, eu dou conta, eu faço, eu aconteço. Não, porque nós não fazemos nada sem Deus, né? Então, aproveitando, como o maligno, ele é oportunista, né? Ele aproveitou aquele momento que Jesus estava jejuando,
Porque ele falou, ele não vai resistir. Ele vai transformar as pedras em pão. Então, Jesus não teve esse orgulho. Jesus, ele foi humilde, mas ele usou a palavra do Senhor. Então, nós não podemos ser manipulados por ninguém, nem fazer nada com o intuito de provar que nós conseguimos, que nós somos capazes, ou até provar que nós somos aquilo que nós não somos, né? Muitas vezes as pessoas tentam mostrar que é uma coisa que não é, nas redes sociais, né? Às vezes na igreja, no seu trabalho. Você tenta mostrar uma pessoa tão capaz, né? tão boa, uma pessoa que você não é. Ao invés disso, nós devemos tentar ser aquele que nós queremos ser e não fingir que nós somos, né? Então, nós não deixaremos que ninguém nos manipule, ok? Então, Jesus repreendeu ele porque Jesus sabia da missão que ele tinha que passar. Jesus sabia que ele ia passar por tudo aquilo. Mas como que ele sabia? Ele sabia porque ele veio de lá do céu. Ele sabe tudo das vontades do Senhor. E se ele não tivesse vindo, como como que nós vamos fazer para saber a vontade de Deus? É fácil. Nós temos uma bula, uma bússola, que chama Bíblia Sagrada. Então, se nós conhecermos ela toda, se nós lutarmos para aperfeiçoar no estudo da Palavra de Deus, o inimigo não vai conseguir nos enganar nem nos manipular. Dizer, não, você pode fazer isso. Então vamos ver se você pode mesmo. Faça isso. Não vai acontecer nada. Nada vai acontecer se você pecar, se você fazer uma coisa errada. Mas aí está aqui a mensagem que Jesus deixou para nós. Então nós temos que saber se o que nós vamos fazer está glorificando o nome de Deus. Então ele diz que nada podemos fazer sem ele, né? E o apóstolo Paulo disse isso. Então, gente, eu vou parar aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar com as outras verdades que o inimigo falou para tentar manipular Jesus. Fiquem com Deus. Até mais. Até o próximo vídeo. Se você puder aí, já compartilhe, né? Se inscreva se ainda não se inscreveu. E curte. Até mais.